O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas não seguem um estranho. Antes, fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, comecemos esta homilia, esta reflexão a partir do Evangelho que nós escutamos, e hoje a palavra que São João utiliza para falar daqueles que querem o mal das ovelhas é a palavra ladrão. Então, uma característica do ladrão é apropriar-se do que não é seu. Poderíamos pensar isso em relação às ovelhas também. Os falsos pastores, quando querem apropriar-se daquilo que não lhe pertence, por exemplo, as ovelhas, pastores visíveis, a visibilidade aqui do pastor, que por excelência tem o Cristo como seu bom pastor, que é o que celebramos ontem no domingo do bom pastor. E as duas imagens que foram utilizadas neste domingo foram as imagens do bom pastor que com seu cajado permanece junto das ovelhas, gera segurança para as ovelhas. Então, a visibilidade do pastor faz com que as ovelhas, ao visualizar ali, ao olhar para o pastor, com que elas tenham segurança e um ponto de referência. Então, elas sabem por onde caminhar, porque o pastor está ali presente. Se aparece o lobo, o pastor está ali com o seu cajado, e com o seu cajado ele dá na cabeça dos lobos ou do lobo para que ele se afaste, porque as ovelhas têm dono. A ovelha tem referência e tem um caminho por onde seguir, e este caminho é o próprio Cristo. E também nós ouvíamos a imagem do mercenário, e a característica do mercenário é nada de visibilidade, nada de referência e nada de ser ponto de segurança, mas ele era, na verdade, um ponto de insegurança, porque o mercenário, ele não permanece com as ovelhas. Se o lobo aparece, ele foge, e as ovelhas ficam ali dispersas, sem pastor, sem referência visível, aquela referência visível que dá segurança. E hoje a imagem que nós temos é a imagem de um ladrão, a imagem do ladrão, um assaltante, que se apropria daquilo que não se pertence. Essa é a característica do ladrão. E a característica do bom pastor, a característica do pastor é o contrário. Ele se desapropria para oferecer-se. Oferece a si mesmo para o nosso bem, para a nossa salvação, para a nossa restauração. Porque Cristo, sendo rico, se fez pobre para que tivéssemos vida e vida em abundância. Então, ele se desapropria para oferecer-se. Esta é uma característica bela do pastor, e nós encontramos também no Evangelho de hoje. Mas olha que bonito, as ovelhas sabem fazer a distinção, elas sabem distinguir entre os que vieram para
apacentar o rebanho, de fato, e aqueles que vieram para assaltar, daqueles que não são os verdadeiros pastores, estes, as ovelhas não escutam a voz, elas não escutam a voz daqueles com quem Cristo não está. Então as ovelhas conseguem perceber, nós poderíamos assim dizer que elas têm um certo faro para saber quem é o verdadeiro pastor, porque o verdadeiro pastor, ele sempre está vinculado a Cristo. Ele sabe que as ovelhas não são suas, não é propriedade sua, ele não se apropria, ele não assalta, mas ele sabe que aquelas ovelhas têm um verdadeiro dono, que é Jesus, o bom pastor. E também, no Evangelho, ali nós escutamos uma outra definição a respeito do que é Jesus. É o bom pastor, mas ele também diz no Evangelho de hoje, São João aplica aqui, que ele é a porta. Ele é a porta onde nós devemos passar. É por essa porta que nós devemos entrar. Então vamos pensar um pouco essa imagem de Jesus como porta para falarmos da primeira leitura. Ontem também, já que nós estamos nesse contexto de porta, na primeira leitura foi falado que Jesus é a pedra angular. A pedra angular. Qual é o contexto da pedra angular? Imagina um portal, uma grande porta, um portal assim arredondado, ladeado por grandes blocos de pedra que vem subindo e se arredonda aqui, e ele precisa de uma sustentação, naquele contexto das construções da Terra Santa. E bem aqui em cima desse portal arredondado, essa porta assim arredondada, tem uma pedra que dá sustento a esses dois lados da construção. Então também nós temos a imagem de que Jesus é esta pedra angular, esta pedra que dá sustento, essa pedra que é fundamento, essa pedra que na nossa linguagem nós poderíamos pensar o alicerce, de uma construção que nos mantém de pé. Cristo é esta pedra angular desta porta que nós estamos falando hoje. A porta que agora é o Cristo e nós devemos entrar por essa porta. Na primeira leitura, nós vemos de modo concreto essa realidade que saiu da boca de Jesus hoje. No Evangelho ouvimos que Jesus é a porta. Então Jesus é a porta para os judeus convertidos, mas também para aqueles do mundo pagão que se converteram. E nós vemos isso na atitude de São Pedro, que é atento, que tem seus ouvidos atentos à iniciativa divina, que ali tem a iniciativa de preparar o ambiente para aquela realidade que ele queria preparar do povo naquele momento, queria preparar no coração daqueles que questionavam São Pedro ali naquele momento, mas veja que também tem a iniciativa divina da mística, Deus que se aproxima de nós, Deus que tem a iniciativa com aquele homem pagão que mandou com que as pessoas fossem ali procurar um tal de Pedro, que ele falaria sobre palavras que dariam a salvação a eles também. Por exemplo, foi esta palavra dita: manda alguém a Jope para chamar Simão, conhecido como Pedro, ele te falará de acontecimentos que trazem a salvação para ti e para toda a sua família. Então Jesus é a porta, como outros aqui questionavam, não só para aqueles judeus que tinham se convertido, mas é a porta também para os pagãos. Por isso que, ao relatar isso, São Pedro disse: logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. Então nós temos uma experiência de Pentecostes no Evangelho, na primeira leitura de hoje. Nós temos uma experiência de efusão do Espírito Santo, porque não é o Pentecostes lá do cenáculo, mas é o Pentecostes que acontece na vida deste pagão. Veja, escute atento essas palavras de São Pedro: logo que comecei a falar, nem foi oração, logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, para você ver que a palavra divina tem o poder por si só. Então, neste momento em que a palavra é anunciada, muitas pessoas podem ser tocadas e viverem a experiência da efusão do Espírito Santo
por conta da força e da vontade de Deus. Por conta da força e da vontade de Deus, que quer que todos se convertam e cheguem ao conhecimento da verdade. Vejam, o Espírito Santo desceu sobre eles da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. Da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. Ele, Jesus, é a porta para todos nós, mas só o seguirão aqueles que reconhecerem sua voz e seu chamado. Só o seguirão aquele que, por uma iniciativa da graça, se sentir atraído por este tão grande mistério, que é a vida em Deus, que é uma vida pautada pela presença dEle, que é uma vida movida pela ação do Espírito Santo, que transforma a nossa mentalidade, que transforma o nosso coração, que gera desejo de conversão, que gera desejo de oração, que gera desejo de permanência em Deus, que gera desejo de ver e estar na presença do bom pastor constantemente. Peçamos esta graça, irmãos e irmãs, sobre nós ao final desta homilia. Nós, Senhor, nos apresentamos na sua presença, movidos por esta palavra, que é palavra divina, palavra de vida, palavra que transforma, palavra que restaura, palavra que gera a efusão do Espírito Santo, palavra que gera Pentecostes. Ilumina, Senhor, os nossos pensamentos, ilumina, Senhor, também, a partir da disposição do nosso coração, as atitudes que devemos ter, os passos concretos que devemos dar para a nossa conversão. Convido você também a fazer a sua oração, a se apresentar diante do Senhor com o coração consciente de que a transformação que pode acontecer na nossa vida e que deve acontecer sempre é uma iniciativa de Deus, sempre é uma iniciativa da graça.